Fala pessoal, tudo beleza? Então, estou eu aqui 3 anos e meio depois. Eu tinha prometido que depois do meu primeiro vídeo sobre minha experiência na TopTal eu faria um novo, caso houvesse várias perguntas. Muitas pessoas fizeram perguntas, a maioria delas eu respondi direto nos comentários e acabei nunca fazendo um vídeo. Mas então eu resolvi agora fazer esse vídeo respondendo várias dessas perguntas. Acho que é mais fácil para todo mundo poder ver de uma forma compilada, em vez de ter que ir comentário por comentário. Então, só uma coisa a comentar, eu não estou mais trabalhando através da TopTal. Na verdade, minha vida mudou muito desde lá, mas fica ligado até o final desse vídeo que eu conto o que mais aconteceu e aí vocês podem me dizer também se vocês têm interesse em saber mais sobre isso ou não. Então vamos lá. Um dos tópicos que surgiu muito foi sobre a parte financeira. Me perguntaram sobre o rate, me perguntaram a forma de pagamento e tudo mais. Então, uma coisa que eu tenho a dizer é assim, eu estava trabalhando em Blumenau, Santa Catarina, para uma empresa relativamente grande, brasileira, e eu tinha um salário bom, mas nada excepcional também. Não estava ganhando já próximo de 10 mil reais nem nada disso, mas depois que eu comecei a trabalhar pela TopTal, devido ao valor do dólar e tudo mais, meu salário basicamente triplicou. Então, de repente, se você mora em São Paulo, onde o custo de vida é maior e você já ganha um salário diferente disso, já ganha mais, talvez você vai começar a trabalhar por lá e não vai dar essa diferença toda. Mas agora, na verdade, até o dólar está mais alto do que naquela época. Naquela época o dólar estava em média R$3, agora está já 4 e pouco. É difícil saber se vai manter nisso ou não, né? Mas pelo visto tem aumentado, às vezes diminui um pouquinho, mas no geral tem aumentado, então acho que ainda é bastante vantajoso. Outra pergunta que surgiu é como que ocorre o recebimento. Na época que eu trabalhava através da TopTal, simplesmente no portal deles existia uma parte onde eu poderia cadastrar uma conta minha. Tem que construir aquele número do IBAN, que é junto ao banco, com a sua própria conta, com várias informações. E se você entrar em contato com o seu banco, eles conseguem fornecer esse número e também o número do SWIFT. Então eles podem fazer transferência direto para uma conta sua do Brasil mesmo. Agora, eu aconselho a fazer isso? Não. Por quê? A maioria dos bancos cobra uma taxa muito alta em cima do dólar. Geralmente eles cobram uma taxa e mais uma coisa que é chamada spread, que é um percentual em cima do valor do dólar que vai descontar aquilo que você está recebendo. Então, como que eu fazia? Eu tinha uma conta em uma corretora chamada BIT de São Paulo e eu informei então lá na TopTal o número da conta da BIT. E quando a TopTal transferia, vinha no meu nome. Então, dessa forma, eles sabiam que eu tinha recebido uma nova ordem de dólar. E aí, então, a partir do momento que eu quisesse, eu podia simplesmente falar com eles, eles fechavam o câmbio comigo e transferiam para minha conta brasileira em reais. E a taxa deles era menor e o spread é muito melhor. Estou falando para você ir lá fazer com eles também? Não necessariamente. A minha experiência com eles foi boa, mas existem outras corretoras, existem outros meios. E também agora, o que mudou na TopTal? Eles possuem um portal chamado TopTal Payments. Nesse lugar, agora, você consegue ter uma espécie de cartão de crédito, que não é assim, você gasta e depois paga. Ele simplesmente retira o dinheiro que você tem lá dentro. Então, não é exatamente como um cartão de débito, porque essa não é uma conta corrente, mas quando uma maquininha de cartão lê ele, ela pensa que é de crédito, só que você não consegue gastar mais do que tem lá dentro. Através da TopTal Payments também agora você consegue fazer o mesmo cadastro de conta, conforme havia antes, uma conta brasileira, uma conta de uma corretora, que você pode transferir mais tarde, mais ou menos os mesmos conformes. Mas eles têm agora também uma terceira opção, que na verdade você consegue transformar em reais já através do TopTal Payments. Então, transforma lá em reais, já manda direto para sua conta brasileira em reais. E as taxas agora estão menores, então eu não tenho os valores exatos, mas fica relativamente próximo do valor que uma corretora vai cobrar de você. Então, às vezes, vale a pena fazer direto por lá. Assim, não tem um terceiro ainda envolvido e tudo mais. Fica, claro, a critério, se você entrar na TopTal, começar a ter um job e tudo mais,
vale sempre pesquisar, ver se vale a pena fazer por uma corretora, se não vale, se vale a pena fazer direto pelo Total Payments, se vale a pena ter o cartão de crédito ou não. Isso tudo é critério, né? Só estou passando as informações aqui daquilo que é possível. Então, vamos para o próximo tópico. Muitas pessoas me perguntaram se eu recebia como pessoa física, jurídica, como é que funcionava isso. A princípio eu recebi algumas vezes como pessoa física, só que aí acabei caindo nas margens maiores do imposto de renda. Então o imposto fica muito alto se fizer dessa forma. Então se você tiver lá, eu aconselho abrir uma empresa. É claro que você deve conversar com o contador, às vezes, eu não sei se isso muda por estado ou não, mas não vá exatamente por aquilo que eu estou falando. É sempre bom fazer a sua pesquisa, entender como funciona, converse com um profissional. Eu não sou um profissional em contabilidade, não sou nenhum tipo de especialista, então vale muito conversar com alguém que entenda realmente do assunto. Mas no meu caso especificamente, eu abri uma empresa limitada de lucro presumido. Dessa forma, o imposto que eu pagava era de aproximadamente 8%, que é bem menor do que eu pagaria como pessoa física mesmo. Claro que eu também tinha que pagar uma contabilidade, mas isso tranquilo, sabe? Porque essa margem de diferença para o imposto que você paga como pessoa física é tão alta que o valor que você paga para a contabilidade, não que ele seja irrisório, mas não compensa receber como pessoa física só por isso. É claro que vai dependendo do contador que você pegar, da negociação que você fizer, mas no geral dá para conseguir não gastar muito com um contador. Bom, então ainda dentro do tópico financeiro, uma coisa que vale ser mencionada é que dentro do Total Payments você consegue acumular pagamentos. Então se você de repente conseguir controlar bem suas contas e não está precisando do dinheiro imediatamente, você acaba conseguindo eliminar um pouco de taxa de transferência, é uma coisa que não economiza tanto dinheiro assim, mas às vezes até vale a pena, né? E outra é sobre como você vai ter que manusear a partir daí o seu tempo e o seu dinheiro, porque através da TopTal você não ganha férias. Então, se você por acaso quiser tirar uma semana, essa semana você não vai receber. Então, assim, dependendo do cliente, às vezes ele até pode falar para você assim: não, você pode tirar suas férias e não precisa declarar que ficou esse tempo fora, eu vou pagar essa semana, não tem problema. Mas eu acho que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos eles querem realmente que se você tirar, você não recebe. Então você é realmente um contractor, né? Alguém que está lá para fazer o serviço de acordo com o que eles pedem. Não tem 13º, não tem férias, não tem nada disso. Você é pago por hora trabalhada, basicamente. Então essa é uma coisa a se levar em conta. Sempre legal se você tiver lá, então, guardar algum dinheiro e tudo mais. Não gastar além da conta, planejar suas férias e assim por diante. Então, concluindo esse tópico financeiro, o que eu tenho a dizer é: a minha vida melhorou bastante depois que eu comecei a trabalhar lá. O dinheiro é muito mais do que suficiente para compensar o trabalho que eu tinha antes. Talvez, como eu falei, existem pessoas que eu sei que, na verdade, mesmo trabalhando para empresas brasileiras, estão ganhando muito bem. Então, talvez a diferença não vai ser tão grande assim. Às vezes até considerando 13º, férias, plano de saúde, tudo isso que você ganha da empresa, nem compense. Mas eu acho que na maioria dos casos, na maioria dos desenvolvedores, vale a pena sim. Então, partindo para os próximos tópicos agora. Eu recebi muita pergunta sobre entrevista, só que assim, eu não vou me aprofundar muito agora na parte da entrevista, porque eu dei uma fuçada no site deles, na parte pública mesmo, e vi que a entrevista não está mais exatamente igual. Então, eu vou preferir não responder perguntas específicas sobre a prova ali no estilo maratona, sobre a prova onde você tem alguém vendo sua tela, porque é possível que eles nem estejam mais fazendo dessa forma. Mas eu vou falar um pouco da parte do inglês que me perguntaram muito. Precisa ter um inglês fluente? Precisa, gente. Você vai estar trabalhando com um cliente dos Estados Unidos, da Austrália ou até da Europa, de outro país, que às vezes, vamos dizer, Itália, Espanha, alguma coisa assim, mas eles vão querer falar inglês com você. Então, não precisa saber falar sobre tudo em inglês, explicar como funciona toda a sua vida, mas precisa, pelo menos, conseguir manter uma conversa técnica. E por experiência própria, eu acho que conversar sobre aquilo que você já domina
de software, do sistema que você está trabalhando, algo assim, é bem mais fácil do que conversar sobre aspectos aleatórios da vida, como falar da sua casa, carro, de como você vai para o trabalho, do que você fez no final de semana. Isso acaba sendo muito mais difícil porque requer muitas palavras que às vezes não são comuns no seu dia a dia, naquilo que você aprendeu de inglês e tudo mais, mas você precisa conseguir manter uma conversa, precisa conseguir explicar aquilo que você pretende fazer, alguma alteração no que fez no dia anterior, o que vai fazer hoje, o que vai fazer amanhã. Então precisa ter essa fluência no inglês, senão realmente complica tanto na parte da entrevista quanto no contato com o próprio cliente. Porque imagina assim, não é só a entrevista, é também o contato com o cliente. Se você está lá frente a frente, vai fazer uma ligação com o cliente e ele começa a fazer pergunta e você não consegue responder, é complicado, né? Então você mesmo não vai se sentir bem nessa situação. Então a minha dica é, se você não está dominando bem inglês, pega pesado, porque não é só questão da TopTal, é uma questão de que abre muitas oportunidades de uma forma geral. Então acho que vale a pena sim investir no seu inglês, para pelo menos no trabalho conseguir se virar. Então, finalizando essa parte da entrevista, me perguntaram também algumas vezes se a entrevista é por vídeo, áudio. Quando eu fiz, a entrevista foi só de áudio, eu não sei como está hoje em dia. Pode ser que, de repente, hoje em dia eles estejam exigindo vídeo, eu não sei. Mas, enfim, né? De repente, aquela ajeitadinha no cabelo, coloca uma camisa legal, vai que o recrutador pede para ligar a câmera, então esteja preparado para isso, né? Não custa, eu acho. Então, agora, partindo para outro tópico que eu tenho aqui, gostaria também de comentar que agora a TopTal não tem mais só vaga de desenvolvedor, isso já faz algum tempo. Eles têm agora também vagas de designer, de finance expert, ou seja, né, especialista em finanças. Ou seja, lá eu não tenho aprofundamento em como funciona um job desse tipo, mas acredito que seja para cuidar realmente ali de contabilidade da empresa e coisas desse tipo. Não sei como funcionaria um brasileiro trabalhar talvez para uma empresa dos Estados Unidos nesse sentido, ou se eles querem realmente só a expertise da pessoa para ela ajudar a desenvolver um produto. Não tenho muito aprofundamento nisso. Mas outras duas também são Project Managers, ou seja, na parte Agile, para ser um Scrum Master, alguma coisa assim, basicamente cuidar ali do dia a dia de um grupo de desenvolvedores, dos rituais e tudo mais, as reuniões. E outro seria Product Manager, que seria mais a parte business mesmo, parte de negócio, ou seja, você estaria em contato com o cliente do cliente, talvez, ou então com outras pessoas que têm tomada de decisão dentro da empresa e tudo mais, para dar o caminho para o produto, ou seja, definir quais são as próximas features que serão desenvolvidas pelos desenvolvedores, ou seja, pelo fluxo que eu sei da minha experiência pelo menos, né, passa por um Product Manager, vai para o Scrum Master e daí vai para a equipe toda que geralmente dentro do Agile vai decidir como aquilo vai ser implementado. E outro tópico então que surge bastante, esse é um tópico que vai valer basicamente para alguns meses aí para frente, né, porque é uma coisa que pode mudar o tempo todo, mas é sempre pergunta sobre linguagens, o que tem e o que não tem, né. Então eu acabei de abrir meu computador aqui e pesquisar quais são os jobs que tem abertos nesse momento, e eu achei 23 vagas de Java, 12 vagas de Ruby, 34 vagas de Python, 23 vagas de Angular, 62 de React. Eu tinha falado naquela época que React estava crescendo e realmente cresceu mais, continuou crescendo. Eu não sei se é tudo React para browser ou se tem alguma coisa de native também, que seria para mobile e tudo mais, mas enfim, muita vaga de React. Achei 11 vagas de Vue.js, 3 de Go. Essas são as que eu pesquisei. Se por acaso tiver alguma linguagem que você tem interesse em saber se tem vaga ali ou não tem, deixa aí no comentário que eu dou uma pesquisadinha rápida ali e respondo. É isso, pessoal, são esses tópicos que eu queria trazer hoje. Então, como eu tinha falado no início do vídeo, algumas coisas já mudaram na minha vida desde então. Atualmente eu estou morando nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Então eu pretendo continuar fazendo vídeos de como foi o meu processo para vir para cá. Eu quero falar também um pouco sobre como é a vida de trabalhar remotamente, não necessariamente pela TopTal, mas como é
tá ali em casa e tudo mais, ou então, enfim, né, a sua escolha é trabalhar em casa ou num café, mas eu vou fazer um próximo vídeo para me aprofundar mais nesse tópico. E também pretendo fazer vídeo de como está sendo a minha vida aqui em Chicago, o que mudou, quais são as diferenças que eu notei, como funciona a empresa que eu trabalho. Então fica ligado aí que tem mais vídeo vindo. A partir de agora eu pretendo fazer mais vídeos, ainda não sei com que frequência porque estou apenas começando. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo e do anterior, se inscreve aí no canal, deixa um joinha, deixa o seu like, que eu pretendo, como falei, trazer vários vídeos novos sobre esses tópicos e outros mais. E se você deixando aí o seu joinha e se inscrevendo, eu vou saber que o conteúdo realmente é interessante, é relevante e assim me motiva para trazer mais conteúdo semelhante. Beleza? Valeu!